Bom pessoal, olá a todos. Esse vídeo aqui vai ser baseado no livro de Amós, o profeta da Bíblia, tá? Que tem algumas coisas de Amós ali que são meio estranhas, pessoal, que às vezes contradiz um pouco a saga de Moisés e o êxodo bíblico, tá? Vamos dar uma analisada. No livro de Êxodo nós lemos como Moisés retirou o povo do Egito, que nem por exemplo aqui, é o livro todo, mas vocês podem ver aqui em Êxodo 3, 10, 12, que diz assim: Venha agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então a gente vê que dentro da saga do Êxodo, é Deus que envia Moisés para ir lá no Egito tirar o povo da servidão. Beleza. Só que Moisés, além dele não ser mencionado pelos profetas, o que é bem estranho, porque os profetas tinham por missão fazer o povo voltar a seguir a lei, né, a Torá, mas nunca mencionam Moisés, com poucas exceções que eu vou mostrar aqui no final do vídeo. O profeta Amós ele traz outras informações que contradizem, né, o êxodo bíblico. Vamos dar uma olhadinha. Amós 3, 1, 2. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito. Então aqui o autor está dizendo que Deus que fez subir essas famílias, né, lá da terra do Egito. Ele omite o nome de Moisés, o que é muito estranho. Tudo bem que a gente pode até entender que não seria necessário o nome de Moisés, que estaria implícito, né, que foi Moisés que fez subir o povo do Egito. Mas é o primeiro ponto de estranheza é esse, que ele não menciona o nome de Moisés. Dizendo: De todas as famílias da terra, só a vós tenho conhecido, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Aí no capítulo 3... é curioso que o profeta Amós ele menciona altares em Betel. E nós vamos entender isso daqui. Ó. Pois no dia que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel. E as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. O que o profeta está falando? Que Deus vai destruir esses altares que haviam na época do profeta, aonde? Em Betel. E que altares eram esses que havia em Betel? Quando Israel tem o reino dividido, Jeroboão, filho de Salomão, ele começa a colocar em Betel e Dan altares para cultuar bezerros de ouro, conforme está aqui na Bíblia. Assim o rei, né, que é o rei Jeroboão, tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro. Então, bezerros de ouro, que nem você vê aqui na imagem ilustrativa. E disse-lhes: Muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Você pode ver que aqui ele convence o povo de que foram esses bezerros de ouro que fizeram eles subirem da terra do Egito. O povo não sabia que foi Moisés? Como é que ele convenceu o povo tão fácil assim? E pôs um Betel e colocou o outro em Dan. Aqui é uma barulheira infernal, pessoal. Aí pergunto: por que o povo aceitou tão facilmente os bezerros de ouro como deuses, que tiraram eles do Egito? Não é estranho? Eles não conheciam a história de Moisés e como Deus puniu o povo por ter feito um bezerro de ouro no deserto? Então é só colocar 2 bezerros lá e falar: ó Israel, esse aqui é os deuses que tiraram vocês do Egito. Pronto. E o povo todo vai cultuando? Meio curioso isso, né, pessoal? É claro que a história de Moisés é uma transposição, tá? Só para deixar claro, ela foi escrita depois, talvez até para combater esses cultos. Eu vou mostrar aqui mais no final. Aí no capítulo 5, versículo 21, Amós diz assim, ó: Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. O que ele está falando? Que ele não gosta dos cultos religiosos do povo daquela época. É isso que o profeta está falando. Está na Bíblia. Até aí tudo bem, pode ter um contexto diferente, que é porque o povo talvez desse mais importância aos cultos, ou não tivesse o coração puro, etc. Pode ter todo um contexto por trás. Mas, aqui no versículo 25 e 26, vem a parte mais estranha. Porque ele diz assim, ó: Ofereceste-me vós sacrifícios de oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levaste a tenda de vosso Moloque, e a estátua das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus, que fizeste para vós mesmos. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando o povo saiu do Egito, ou seja, 40 anos aqui ó, no deserto, o povo cultuava o deus Moloque. Então não tinha Moisés, não tinha essa saga toda que a gente vê, aqueles sacrifícios de holocaustos para Deus. Tanto que Amós aqui ele não está dizendo que não tinha sacrifício, ele está dizendo que tinha, mas esse sacrifício era para esse deus Moloque, que o povo tinha até uma estátua, imagens desse deus Moloque. Quando? Quando Israel se contaminou com os outros povos ali na Terra Prometida? Não, aqui ó, no deserto. Ó. Tanto que vocês podem ver que tem aqui a palavrinha, ó, no deserto. Então será que esses cultos aqui que o Amós está falando que Deus odeia, que eu desprezo vossas festas, vossos cultos, eram os mesmos cultos do deus Moloque que já vinha desde lá do deserto? Curioso, né, pessoal?
Moloch ou Moloch é o deus ao qual os amonitas, uma etnia de Canaã, que eram os povos presentes ali na Península Arábica, na região do Oriente Médio, cultuavam. De acordo com as escrituras, os povos amorreus, por volta de 1900 a.C., adoravam Moloch. Segundo o Antigo Testamento da Bíblia, nos rituais de adoração haviam atos sexuais e sacrifícios de crianças. As crianças, eram jogadas em uma cavidade da estátua de Moloch, onde havia fogo que consumia, assim, a criança viva. Eles pegavam a criança e jogavam lá e matavam a criança. Tal fogo seria ao mesmo tempo purificador, destruidor e consumidor. A aparência de Moloch era de corpo humano, com a cabeça de boi ou leão, mas geralmente era um boi, tá? Que nem vocês veem nessa estátua aqui, ó, dessa imagem. E no seu ventre havia uma cavidade em que o fogo era aceso para consumir sacrifícios. Muitas pessoas o adoravam, porém, com o fortalecimento do povo hebreu e de outros reinos, tais povos foram desaparecendo, deixando o costume desta adoração. E é curioso que a própria Bíblia, ela não omite que os hebreus fizeram sem sacrifícios a Moloch em vários livros. Eu separei só 3 aqui, tá, para não ficar muito redundante o vídeo, mas, por exemplo, Ezequiel, que estava lá na Babilônia, ele diz assim, ó: porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, e com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para consumir. Ou seja, um sacrifício a Moloch. Segundo Reis 17:17. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e filhas, ou seja, a Moloch. E deram-se adivinhações, e criam agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Jeremias 32:35. E edificaram os altos de Baal que estão no vale dos filhos de Rinom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo, a Moloch. O que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Então tem outros livros que mencionam, né, esses sacrifícios de fogo em várias épocas diferentes, ó, desde Ezequiel, que já estava lá exilado na Babilônia, até Jeremias, que é anterior à deportação da Babilônia. E a gente entende geralmente que em dado momento, né, esses cultos idolátricos invadiram Israel. Mas o curioso é que, segundo Amós, esses cultos já começavam lá no deserto. Aqui, ó. Não é um culto que invadiu Israel, é um culto que já era praticado desde o deserto até o retorno da Babilônia, quando ele finalmente há um tipo de reforma religiosa. Curioso, né? Tanto é curioso que, inclusive, no templo, né, lá de Salomão, tinha imagens de bois. Aqui, ó. 1 Reis 7, 43, 44. Juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar, e os 12 bois debaixo daquele mar. 12 pode ser uma referência às 12 tribos de Israel, né? 12 famílias, tudo bem. Mas é curioso que eles usam uma imagem bovina, né, para representar as tribos de Israel. Lembrando que a própria Bíblia diz que é proibido fazer imagens de escultura. Imagina um evangélico nessa época. A passagem dos bezerros de ouro de Êxodo, nós sabemos que é uma transposição. Eu já fiz vídeo dizendo isso aqui. Talvez justamente para combater o culto dos bezerros em Betel e Dan. Agora, será que a saga do Êxodo toda, e Moisés, também não é uma construção posterior com o mesmo propósito? Será que os hebreus então cultuavam esse deus Moloch desde quando eles saíram do Egito, lá conforme Amós dá a entender, e depois só que eles passam a esquecer esses cultos, né, de Betel e Dan, e aí criam essa figura de Moisés e o Êxodo para combater esses cultos? Então analisem aí e tirem suas conclusões, tá? O vídeo vai ser meio inconclusivo. E para quem quiser saber as outras passagens que menciona Moisés, 2 de Isaías, só que esse Isaías aqui, pessoal, ele é o trito Isaías. Ele é muito posterior ao primeiro Isaías, tá? O livro de Isaías acredita-se que tem 3 autores diferentes, tá? O proto-Isaías, o deutero-Isaías e o trito-Isaías, tá? A outra vez que aparece Moisés aqui é em Jeremias, só que aqui ele estava falando de um arquétipo. Ó, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma com este povo. O que ele está falando? Ele está falando que Moisés e Samuel eram arquétipos de pessoas justas. Então, não é o bastante para validar um personagem, tá? A gente pode até uma hora analisar cada uma dessas passagens. Daniel menciona Moisés 2 vezes, né, se referindo à lei de Moisés. Só que Daniel é do período Seleucida. O livro foi escrito posterior, né, pouco antes de Antíoco Epífanes falecer. Então ele é escrito numa época em que talvez já tivesse toda essa lenda de Moisés, tá bom? E o único que realmente dá a entender que está falando de Moisés é Miqueias. Miqueias já é anterior, e Miqueias fala assim, ó: pois te fiz subir da terra do Egito, e da casa de servidão te remi, e enviei diante de ti a Moisés, Arão e Míriam. Mas o fato também de Miqueias citar Moisés é insuficiente, porque ele não fala o que Moisés fez, não fala que Moisés deu a lei, é muito suficiente, ele só está citando Moisés, Arão e Miriam, tá? E Malaquias, que já é pós-cativeiro da Babilônia, ele fala da lei de Moisés, que também já era uma concepção que já devia ser aceita na época, que Moisés tinha dado a lei. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos.
tá? Uma hora a gente pode até analisar essas outras passagens aqui, se realmente elas estão falando de Moisés ou não. Mas é curioso, né, que segundo Amós, havia um culto, né, a Moloque, mas segundo Amós esse culto não começa ali no período em que Israel se estabelece na Terra Prometida. Segundo Amós, esse culto começa no deserto, quando o povo sobe do Egito, tá? Então vocês analisem aí, tirem suas conclusões, tá? Quem puder dar um like no vídeo vai estar ajudando. Obrigado por terem assistido. Paz a todos.